Aquele chegando aqui para trazer a nossa terceira aula da trilogia Não Deixe o Inglês Te Parar. Porque aqui você vai com medo. Vai com medo. Não lembrou a palavra? Vai se lembrar. Se você viu a aula de número 2, eu te ensinei algumas maneiras de você continuar falando sem lembrar. E hoje já é diferente. Porque assim, eu costumo falar que quando a gente aprende inglês é sempre assim, pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Qual é a sua cor favorita? Qual é o seu nome? De onde você é? Do que você gosta? O que você faz? O que você vai fazer? Tananã. E a gente só aprende a responder pergunta. E aí, aquela hora que a gente quer continuar a conversa e não sabe como. E aí trava. Gente, eu já falei que eu não gosto dessa coisa de travar, né? Você para, você congela. Se você responde uma pergunta e alguém pergunta assim, mas por quê? Aí pronto, travou. E era só para justificar aquela resposta, porque a gente já aprende inglês só para responder pergunta. E essa aula é para você que quer inglês para se comunicar. Então, o nosso objetivo hoje, e eu já vou compartilhar a tela, não é que você aprenda a responder perguntas. Sim, você vai aprender a responder perguntas. Com outras aulas minhas aí, ó, tem várias aulas minhas para responder pergunta. Mas hoje eu quero te dar dicas. Espera aí, gente. Foi? Foi. Eu quero te ensinar, te ajudar a continuar. E quando alguém te fizer a pergunta e você ficar assim, respondi, e ela faz uma outra pergunta e você não entendeu, como sair dessa? É o que eu falei. A gente tem que tirar proveito de ser brasileiro. Brasileiro arruma um jeitinho para tudo. Então por que a gente fica com medo de falar inglês? É só dar um jeitinho e sai. De repente você não vai entender o que eu tô falando e ainda vai dizer assim, ah, vem você com essa doideira, de onde você tirou isso? Gente, foi o que a gente viu na aula passada, não lembra a palavra? Então eu descrevo o que eu quero, eu crio a situação com o que eu quero. E a mesma coisa aqui. Eu respondi a pergunta. Ele me fez uma outra pergunta. E eu não sei, dá um jeitinho e consegue responder. Nem que seja para perguntar assim: você pode me explicar de novo? Ou então você fala: não entendi. Mas continua a conversa. Lembrando que inglês é uma língua, é um idioma. E o que a gente busca com ele? Comunicação. Seja comunicação na viagem, numa reunião, comunicação com amigos, até com seu ídolo. Vai que você esbarra aí com seu ídolo no meio do caminho. A gente está em ritmo de carnaval, né? Tanto de pré-carnaval, pós-carnaval. Vai que você encontra o seu ídolo e você quer conversar. E aí vai travar? Não. Travar não, é congelar, gente. Eu sou tanto professor falando travar que até eu agora já estou falando isso. Então vamos lá. Vamos falar inglês natural, como a gente fala português? Vamos. É dessa maneira. É dessa maneira. Então vamos lá, gente. Espera aí que saiu a minha apresentação aqui. Ixi, vocês estão me vendo? É aquilo que eu falo, né? Por mais que seja gravação, eu não faço edição, eu deixo como se fosse uma aula, até para vocês se acostumarem com a minha maneira. Porque quem quiser, tem horário. Temos horários novos. Temos horários novos. Sim. E comigo. Comigo. Não é contra o professor. Comigo. Então vamos lá. Gente, quantas vezes a gente não entende? A gente literalmente não entende o que a pessoa está falando. Às vezes a pessoa fala uma coisa que você fica assim, gente, não estou entendendo. Ou então, a gente não entendeu a palavra que a pessoa usou, a frase que ela usou, o phrasal verb que ela usou, e não é fraqueza nenhuma, não é vergonha nenhuma você falar assim, can you explain that again? Você pode explicar de novo? Can you explain that again? Eu sempre falo, quando usa um vocabulário que você não conhece, can you rephrase it? Eu não sei como é que fala rephrase it em português, gente. Não sou metida, não. Eu não sei mesmo. Porque eu venho daquele período, né, que o inglês traduzir era morte, né? Se você traduzisse, guilhotina, né? Então, assim, eu não sei, mas é tipo, você pode falar isso com outras palavras? Can you rephrase it? Não é vergonha, isso mostra interesse. Isso mostra interesse. Você quer conversar, mas você não entendeu o que a pessoa falou. E a pessoa vai ali e te explica. Então, você pode chegar e falar assim, sorry, can you explain that again?
Sorry, can you explain that again? E a pessoa vai te explicar. Ou então, se for questão de vocabulário, can you rephrase it? Sorry, can you rephrase it? Desculpa, você pode falar isso com outras palavras? E a conversa vai continuar. Outra maneira, what do you mean? What do you mean? O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer? I think, por exemplo, alguém fala para você assim, I think this project is risky. I think this project is risky. Risk é risco. Risky, com Y, arriscado. Na maioria, não vou dizer na maioria das vezes, não, porque, né? Mas assim, algumas vezes a gente pega um substantivo, bota um Y e cria um adjetivo. Então, pegou a ideia, né? Você já consegue entender certos vocabulários. Vou trazer um vídeo disso para vocês. Fica aqui, se inscreve, ativa, porque esse canal é para você. Ativa as notificações e eu vou falar sobre isso. Então, I think this project is risky. Aqui já não é nem questão de vocabulário, é questão tipo, arriscado como? E aí você fala, what do you mean? Ou então, can you explain that? Can you explain that? Não precisa ser again, porque a pessoa de repente não falou, não explicou nada para você pedir de novo. Então, can you explain that? What do you mean? Uma outra maneira é fazer um comentário. That's interesting. That's interesting. O que essa frase tem como função? Além de você falar, interessante, o assunto continua. Você demonstra que, tipo, é interessante. Me conte mais. Tell me more. Tell me more. A pessoa vai falar para você, I started learning French. Comecei a aprender francês. That's interesting. Tell me more. Interessante. Conte-me mais. Tell me more. Lembra de Grace Lee? Os tempos da brilhantina? Se você é novo, não. Se você é da minha idade, sim. Tell me more. Was I love at first sight? E se você mostra interesse, e a pessoa vai falar. Você, de repente, não precisa nem falar that's interesting. Você fala assim, tell me more. Tell me more. What do you think? What? No, sorry. Why do you think that? O que você acha isso? Why do you think that? Essa pergunta vai mudar um pouquinho o nível da conversa. Porque até então fica aquele ping-pong, tá. Quando você pergunta why, aí vem a justificativa. E aquela hora que vem a justificativa da pessoa, a razão, você vai concordar ou discordar. Olha como é que a conversa flui. Olha como a conversa flui. É o que eu falo, né? Why tudo nessa vida, gente. Porque a gente pergunta o why, é aquela hora que você concorda, discorda, você dá a sua opinião. E aí, vai, horas conversando. Você vai falar assim, I prefer working at night. I prefer working at night. Eu prefiro trabalhar à noite. Quando eu falo noite, é noite mesmo. Não é tipo 6, 7 horas, é noite, mais tarde. Why do you think that? Why do you think that? Ou simplesmente, why? Why? Então guarda o why aí, ó, como uma cartinha na manga, ok? Porque a conversa vai ganhar uma profundidade, vai ganhar um flow, né? Vai seguir ali no flow. Então vamos lá, outra. That's a good point. Lembra que eu falei do concordar e discordar? That's a good point. É um bom ponto aí, gostei. That's a good point. Você tem concorda aí com você nesse ponto aí onde você quer chegar. That's a good point. That's a good point. Isso significa que você não está só ouvindo o que a pessoa está falando. Você está participando. Uma simples frase. That's a good point. E a pessoa vai continuar falando. Learning English takes patience. Sim, gente, porque a gente não aprende inglês overnight, né? De uma hora para outra. A gente não aprende. Leva tempo. E para uma pessoa ansiosa como eu, paciência também, né? Porque ansioso quer o quê? Para ontem.
para ontem, principalmente se surge uma oportunidade de uma promoção, você fala assim, meu Deus, eu preciso aprender inglês em 3 meses, sair do zero para o avançado. I'm so sorry. Não, não. Então, demanda uma certa paciência. E eu sei que é difícil, gente. Eu sei, entendeu? Mas é verdade. Learning English takes patience. That's a good point. I've never thought about it that way. Aí é uma outra frase um pouquinho mais complicada com present perfect, de repente uma estrutura um pouquinho mais intermediária, mas super necessária. Eu nunca pensei dessa maneira. Eu nunca vi dessa maneira. I've never thought about it that way. I've never thought about it that way. That's a good point. I've never thought about it that way. É, você tem um ponto aí. Eu nunca pensei dessa maneira. E a conversa vai continuando, porque a pessoa vai se empolgar e vai começar a falar, e aí você vai falando também. Agora vamos ver isso tudo num contexto. Diálogo. Simples. Acho que você vai ver que eu usei bastante coisa do que eu acabei de te falar. I'm thinking about moving to another country. I'm thinking about moving to another country. Eu tenho pensado em me mudar para um outro país. I'm thinking about moving to another country. That's interesting. Why do you think that? Mosca. Why do you think that? I want new opportunities. I want new opportunities. Eu quero novas oportunidades. Lembra que eu falei, a gente cria oportunidades, a gente precisa de inglês para isso. That's a good point. I've never thought about it that way. Tipo, eu nunca pensei nisso. Se eu quero uma oportunidade, eu troco de país, eu troco de cidade. Pode ser difícil? Pode, mas é uma vida nova e coisas novas vão surgir junto. I've never thought about it that way. Tell me more. Fale-me mais. Conte-me mais sobre isso. Tá vendo? A conversa flui. Isso é comunicação real. Isso é comunicação real. Não é para impressionar. Kelly, como eu vi nos comentários, foi até no post que eu fiz do Wagner Moura. Quer dizer, o post era dele e eu comentei. Ah, mas se a gente quer entrevista de emprego, eles querem inglês perfeito. Se eles querem inglês perfeito, alguma coisa está acontecendo. Porque para te contratar, ele não quer o seu inglês. Ele vai querer a sua expertise. Ele quer o seu conhecimento. Porque em inglês ele vai te pagar um curso e vai melhorar o seu inglês. Se ele está focado só no inglês, então ele quer um intérprete. Pensa nisso. Ah, mas aí é preciso para ontem. Aí é um problema da empresa que está contratando um ótimo profissional para ontem. E aí a empresa vai pegar um ótimo profissional com o que tem, que sabe falar inglês e vão trabalhar em equipe. Gente, é fato. O inglês é um diferencial, mas ele não pode ser mais importante do que o seu conhecimento na área, do que a sua experiência na área. Ele não pode. Inglês perfeito não existe. Porque uma hora vai surgir um erro, uma hora vai ter falta de comunicação. Quantas vezes aqui no Brasil mesmo, com tantas palavras regionais, tantos termos regionais, e até mesmo sotaques regionais, a gente não consegue entender e falar assim, eu não entendi, repete para mim, por favor. Então, como é que eu vou querer isso de uma outra língua? Não, eu estou te contratando pelo teu conhecimento, pela tua experiência. Pensa nisso, entendeu? Se fosse no caso de um professor de inglês, um intérprete, aí sim, o inglês é prioridade, claro.
Mas se eu estou contratando um engenheiro, como é que o inglês vai ser maior do que o conhecimento dele, a experiência dele na área? Alguma coisa está errada, gente. Alguma coisa está errada. Então pense nisso. Think about it. Food for thought, né? Food for thought, ó. Para vocês pensarem aí. E aí, ó, joguei a bomba, drop the bomb, e tô saindo. Tô saindo, porque eu vejo vocês na próxima aula. Voltamos de férias, bem devagar, porque logo veio o carnaval, né? Mas a gente vai voltar, nossos vídeos diários, nossas lives vão vir, e vem muita novidade aí. Eu falo isso todo ano, né? Ano passado a gente entrou com as lives diárias, vídeos diários, mas vem muita coisa aí. Eu anotei o recado de vocês, hein? Inglês para o dia a dia, inglês para reuniões. E como sempre, vocês não pediram, mas eu sempre trago inglês para viagem. Esse ano que passou, a gente não fez no final do ano, como sempre, porque a gente já tem uma playlist gigante de inglês para viagem, mas eu vou tentar enxugar um pouquinho os vídeos para trazer para vocês, porque é aquela velha história que eu falo sempre, né? Pega 5 minutinhos de café, vem comigo, vem aprender, vem praticar inglês. Eu vejo vocês na próxima aula, no próximo vídeo. Então se inscreve, ativa as notificações. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha. E fala assim, Kelly, você tá louca? Porque inglês é mais importante do que a minha experiência na engenharia. O inglês é muito mais importante. Ele pode, ó, de repente estar juntinho pro cargo que você quer. Se você está indo trabalhar fora, aí tudo bem. Mas ser mais importante, a não ser que você seja professor de inglês. Combinado? Te vejo na próxima. See you. Bye, bye.